eu aprendi um pouco nessa história aí, sabe? Porque é muito difícil também condenar e de longe e tudo mais. Eu já falei o que eu queria ter falado, não da maneira que eu queria ter falado, mas falei o que eu queria ter falado. Mas tem uma coisa que me fez acordar para muitas outras, que é o seguinte, eu esperava, e falei isso inclusive para ele já, eu esperava que tivesse algum pronunciamento que pelo menos não ficasse essa incógnita sobre todo mundo ao redor. E eu acho que rolou um movimento meio egoísta de pensar só em mim, em como que eu vou me livrar desse BO que tá nas minhas costas. Já falei isso pra ele. E eu acho que eu fiz isso em alguns momentos da minha vida também, sabia? E eu parei pra pensar e falei, cara, eu acho que eu já fiz essa cagada. Não tô avaliando o tamanho da cagada, obviamente claro, nunca fiz nada. Dadas as proporções eu já fiz algumas cagadas e tomei uma reação meio parecida do tipo assim, porra, eu é que tô me fudendo. Vocês não sabem como eu tô me fudendo. E aí eu, não sabendo lidar com estar me fudendo, acabei, às vezes, contaminando uma galera ao redor. E, puta, eu fui atrás dessas pessoas, assim. Eu fui atrás, fui falar, porra, lembra aquela vez? Porra, desculpa, acho que eu poderia ter feito de outra forma, poderia ter te ajudado, ou pelo menos te blindado, te tirado. Sim. Porque quando a gente é figura pública, né? Tudo que você faz é público, não é só você, né, cara? Porra, se a gente fala de tudo e de todos, por que a gente não vai falar disso também? Então, eu não me arrependo do que eu disse. Eu me arrependo talvez da maneira que eu disse. Toda vez que eu fiz alguma produção com raiva, eu olho e eu me arrependo. Quando eu consigo respirar com tranquilidade e sai alguma leveza, não precisa ser necessariamente a graça, mas leveza, eu consigo tratar os assuntos com mais tranquilidade. Sim. Obviamente naquele assunto tem coisas muito mais pesadas do que o que eu senti, mas eu acho que quando a gente fala desse assunto, a gente tem que falar mais do que a gente sentiu, especificamente do que aconteceu, o que é verdade, o que é mentira, porque isso não é nossa responsabilidade. Em algum momento isso vai descobrir. Eu quero saber exatamente o que você sentiu. Bicho, esse bagulho porque me machucou. Eu tô falando com você agora. Sim, é verdade. A gente tá se trombando pela primeira vez desde a pandemia, desde Ilha de Barbados, então a gente não tinha se falado, né, a respeito disso. Cara, essa parada me machucou muito, sacou? Tem uma série de fatores aí, né? A primeira de todas foi o choque no momento de que tudo aconteceu, porque em menos de 2 horas não tava só o nome dele no Trending Topics, estava o meu também. O teu também, E a maneira como a internet, diria que dentro da situação, dentro do contexto, não teria como ser diferente, eu não tenho como me achar injustiçado. Eu tenho um canal com o cara, sempre fui muito brother do cara, muito próximo, até pra jobs se tratavam, Cauê Moura e PC Siqueira, sabe? Como se de alguma maneira a gente fosse uma dupla mesmo. Apesar de a gente ter feito poucos collabs nos nossos canais, sim, sempre fomos muito associados. Então, a internet cobrou forte, cobrou pesado. E ainda que eu concorde com você, que, assim, a maneira como você lidou, eu concordo que você achou justo fazer um vídeo naquele momento. Eu não tive... Eu realmente... Eu jamais me faria de vítima, jamais faria de demagogia aqui. Eu não tive estrutura psicológica pra pensar em fazer um vídeo ali na hora. Eu também não, por isso que eu acho que tem coisas ali que eu me arrependi. Fiquei arrasado, truta. Fiquei arrasado porque eu fiquei muito puto depois com a situação toda, porque, sabe, era um canal em 3 pessoas e a gente lidava com assuntos onde a gente falava sobre sexo, sobre essas coisas. Se estourasse um escândalo de qualquer um de nós 3 relacionado certeza. A isso, os 3 iam se fuder. Então, eu entendo até o que ele pode estar sentindo agora, e isso não sai da minha cabeça, o tanto que ele tá sentindo que eu virei as costas ou coisa do tipo, mas eu precisei, mano, aproveitar que eu já tava trancado numa caverna por causa do Covid, eu me tranquei, saí da internet também, eu fiquei 2 meses sem fazer vídeo, foram 60 dias sem gravar, eu fiquei um mês e pouco sem fazer as streams que me pagam o meu salário e tal, porque o negócio foi destrutivo, assim, eu não conseguia entrar na internet, sacou? Foi foda e recebi ameaça de morte, xingamento de todo lado e o caralho, as pessoas tentando de alguma maneira, muitas pessoas tentando dizer, pô, descobrimos do cara, vamos ver o que não descobre do resto. Quero te associar, né? De alguma forma. Então...